Você está aprendendo a desenhar, chegou na parte de luz e sombra, mas não sabe de fato como aplicar ou está tendo alguma dificuldade aí no processo? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como você pode aprender a desenhar luz e sombra de maneira fácil. Bora lá? Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês luz e sombra, como vocês podem aprender a desenhar luz e sombra de maneira fácil, ok? Eu vou estar explicando para vocês e já avisando, pode ser que esse vídeo fique um pouco mais longo, tá bom? Eu vou passar todo o processo para vocês, desde como se utilizar o lápis 6B e como apontar o lápis 6B. Muita gente acha que o lápis 6B eu nunca nem teve contato com esse tipo de lápis para estar apontando ele, utilizando ele de maneira correta, ok? Não se aponta ele como um lápis comum, tá bom? Ele tem que ter uma ponta um pouco mais longa ali. E eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso, tá? Bora lá para a folha? Beleza, galera? Então aqui estou eu. Antes de explicar para vocês como aprender a desenhar luz e sombra da maneira certa, vou mostrar um desenho que eu fiz explicando um pouquinho desse conceito, tá ok? É muito importante vocês entenderem isso, porque faz parte, tá? Faz parte, é uma parte do processo. Esse desenho aqui está um pouquinho, um pouquinho claro, né? Esse desenho está um pouco mais claro que o de costume, no caso, se eu estivesse desenhando com lápis 6B, por quê? Eu fiz ele com lápis HB, tá? Esse lápis HB comum, independente se é esse verde, se é esse mais pretinho aqui, e dá pra fazer, tá? Se você não tem um lápis 6B, por alguma razão não consegue estar comprando, dá pra usar esse lápis aqui. Então, não é desculpa para não fazer o exercício e não desenhar, tá? É mais trabalhoso, vai ficar obviamente mais claro no seu desenho, ele vai ficar mais claro, não tem jeito. Mas desde que você desenhe e aplique o conceito de luz e sombra, já vai valer muito, né? Já vai ser o suficiente para você futuramente ali aplicar e aprender. Tudo que eu vou passar aqui com o lápis 6B, vocês vão estar fazendo com o que vocês tiverem aí. É para fazer do mesmo jeitinho, mas enfim, eu vou estar explicando os conceitos. Aqui a gente tem uma esfera, certo? A luz ela está vindo desse canto superior esquerdo aqui. E por que a gente enxerga esse objeto ou outros objetos, como por exemplo esse lagartinho aqui, ó? Tá vendo? A gente enxerga as coisas pelo simples fato da luz, né, vir daquele determinado ponto, seja ela uma luz natural ou uma luz artificial, e de encontro ao objeto, ser refletida daquele objeto, né, para diversas direções aí. A luz ela vai para diversas direções e vir de encontro, galera, com o nosso olho, tá bom? Ela vem de encontro com nossos olhos, por isso a gente consegue enxergar as coisas que vêm direto de outro objeto. Conceitozinho bem simples aí. E aqui ele está sendo aplicado. De que forma? A luz vem daqui, ela dá a volta no objeto, ela bate nele, certo? Onde a luz encontra ali, onde ela tem mais intensidade, onde ela está praticamente de frente com o seu raio de luz, o objeto, ele vai ter a sua parte mais clara, certo? Então essa parte aqui vai estar toda mais clara no desenho. Vou até aproximar aqui para vocês estarem vendo. Essa parte aqui, tá vendo? Toda mais clara. Aqui, se vocês prestarem atenção, ele tem um filetezinho branco da folha mesmo, tá? Isso aqui está representando aquele clarinhozinho brilhante que fica, ainda mais se for um objeto, como por exemplo, essa caneta aqui, ó. Tá vendo esse feixezinho de luz que vai para lá e vem para cá? Esse branco está representando isso. É bem pouquinhozinho mesmo. Ele poderia até estar um pouco mais para cá também, não teria problema. Mas o importante é vocês saberem que ele existe, ele está ali, presente. Depois, deixa eu tirar o zoom aqui. Perfeito. Vai dar uma balançadinha, mas é normal.
por aí. A gente vai ter a penumbra. O que é a penumbra? É esse acinzentado aqui que ele faz a transição do claro, né? Começa a fazer aquela transição do mais claro para o mais escuro. Então isso aqui é a penumbra, ok? A gente vai ter a sombra própria do objeto, aquela parte mais escura da esfera, tá certo? Aquela toda mais escura da esfera. Vamos ter aqui embaixo a luz refletida. Por que luz refletida? Lembra que eu falei que a luz ela dá a volta no objeto? Digamos que aqui é uma mesa. Ela vai dar a volta no objeto, vai chegar aqui na base da mesa, né, onde o objeto se encontra. Digamos que aqui seja tudo plano. Vai bater nessa parte da mesa e vai voltar. A luz ela faz isso para tudo, tá ok? Vai voltar, ela vai voltar e vai ser refletida uma parte mais fraca aqui embaixo, tá certo? Aqui embaixo vai ser refletida. Então essa é a luz refletida. Depois nós temos a sombra projetada, que é a sombra que foi projetada daquele objeto. A luz está vindo daqui, iluminou essa parte da esfera, essa parte fica mais escura, tem ali a sua luz refletida e a sua sombra vai estar nessa direção. Lembrando que ela fica esticada, tá ok? Ela estica um pouquinho, ainda mais se a luz estiver um pouco mais deitada. Quanto mais deitada a luz estiver, mais esticada a sombra fica, tá bom? Eu sei que são conceitos bem simples, talvez até um pouco óbvios, mas é importante que vocês saibam disso. Daqui a pouco eu vou estar refazendo esse desenho com o lápis 6B. E vou mostrar a diferença de ambos aí. Eu sei que esse aqui está um pouquinho riscado, mas eu vou colocar um lado a lado aí. Eu vou colocar lado a lado um com o outro para vocês terem esse comparativo. Porque como eu mencionei, esse desenho foi feito com lápis HB comum. Dá para fazer, tá? Dá para fazer. Só é mais trabalhoso e eu vou explicar o porquê depois. Mas antes de a gente colocar a mão na massa e já sair fazendo as esferas, tem um conceito muito importante que vocês precisam aprender com esse lápis aqui. E eu já vou passar para vocês. Como apontar esse lápis, certo? Então tá aqui o lápis, lápisinho 6B, estilete. Todo cuidado é pouco, o estilete corta muito, tá bom? Então tenha o máximo de cuidado quando for fazer isso. Vai tirar ali, não precisa tirar toda a lâmina para fora também, é só um pouquinho, tá certo? Para você poder apontar o lápis. Você viu que está mais ou menos uma distância boa? É o suficiente. Para evitar que você se corte, você não vai fazer isso aqui com o lápis e o estilete. Você não vai ficar fazendo isso aqui. Você vai segurar no seu lápis e vai empurrar com o seu dedão. Assim você vai evitar de se cortar e você vai ter uma precisão muito maior. Então você vai colocar aqui e vai empurrar, tá certo? Tá vendo? Vai estar empurrando. E vai fazer isso até o lápis ficar dessa forma aqui. Mas vamos continuar. Logo acaba. Acho que você vai gastar o quê? Tipo, sei lá, 5 minutos fazendo isso, talvez até menos. 4 minutos. Enfim, pronto, ó. Aqui já é o suficiente, perfeito? Ficaram bem parecidos aqui, ó. Ok, esse aqui tá até mais gasto. A ponta, tá? Não precisa ficar aquela coisa super pontuda, mas sim, ele tem que ter uma certa pontinha aí pra ele. Dependendo do que você for usar. Futuramente a gente vai ver diversas outras técnicas e o pessoal usa bastante esse tipo de lápis para fazer desenhos realistas, né? Desenhos realistas, desenhar pessoas, animais, objetos, e fica muito bom. Então, geralmente eles fazem um pouquinho mais de ponta e tudo mais, mas é para detalhamento e não é o nosso foco no momento. Mas é só para vocês ficarem cientes de que dá para deixar bem pontudinho o lápis porque tem um objetivo para isso. Tem um motivo para isso, no caso. Eu vou fazer uma pontinha bem leve, tá? Só para não falar que eu não apontei e tudo mais. Vou dar só aquela pontinha básica.
Pronto. Não precisa deixar pontudo, tá, galera? Aqui a gente tem que ter bastante contato do lápis com a folha, certo? Para você poder desenhar, fazer ali os seus desenhos e tudo mais. Se você não quiser fazer a ponta usando estilete, não tem problema. Você pode pegar uma folha qualquer e terminou de apontar, começa a riscar a folha e vai girando o seu lápis. Vai rotacionando ele enquanto você está rabiscando. Se você for fazendo isso, ele vai formando uma ponta. Eu fui girando o lápis e rabiscando. Tá vendo que desse jeito você tem muito mais contato do grafite com a folha? Você tem muito mais contato do grafite com a folha, tá vendo? Diferente desse aqui, ó. Se você, ó, ele já fica mais pontudinho, mais diferente. Beleza. Eu vou limpar tudo aqui e eu já volto. Bom, pessoal, voltando aqui, folha branca. O que a gente vai fazer com esse lápis agora? Tá apontado, vocês já viram ali os conceitos iniciais de luz e sombra aplicados numa esfera. Antes da gente desenhar a esfera de fato e vocês entenderem melhor a aplicação da luz e sombra, vocês têm que fazer aí as graduações da escala de cinza com esse lápis. Então a gente pode fazer aí 4 ou 6 quadrados ou círculos, vocês que escolhem, tá bom? Não é difícil. E depois a gente vai fazer um retângulo. Eu vou fazer tudo aqui na mesma folha para que vocês entendam melhor. Vou manter o flash desligado, né? Porque como eu vou usar esse lápis aqui e vou fazer um preto bem escuro, por conta do grafite ele vai refletir e vai voltar na câmera e não vai dar para enxergar direito. Mas vamos, sem mais enrolação, bora pro desenho. Agora o que a gente vai fazer? Como eu mencionei, aqui a gente vai fazer graduações, né? Então deixa eu escrever aqui, ó. Graduações. Certo? E aqui a gente vai fazer essa graduação como um degradê. É basicamente um degradê, certo? Deixa eu só escurecer um pouco mais aqui. Tá meio claro demais no vídeo. E aqui vai ser basicamente um degradê. Então eu vou escrever aqui, ó. Perfeito, degradê, certo? Mas antes de fazer esse, a gente vai fazer esse aqui primeiro. O que nós vamos fazer aqui? Lembrando que no outro vídeo eu já havia explicado isso, então novamente dá uma passada lá e assiste a maneira como você vai segurar o lápis, mas eu vou falar brevemente aqui. Não se segura o lápis como se escreve, simples. Você vai segurar o lápis da maneira que for mais confortável para você na parte de trás do lápis, tá bom? Porque fica mais fácil, porque a gente tem mais área para trabalhar. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui o primeiro quadrado. Deixa eu numerar eles aqui também para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Perfeito. Então eu vou pintar ele aqui, tá bom? Bem fraquinho, bem fraquinho. Praticamente só o peso do lápis que eu tô aplicando aqui, eu não tô aplicando força. É só o peso do lápis que tá encostando aqui no papel. E eu tô riscando. Vai preencher todo o quadrado, sem pressa também, faz tranquilo. Eu vou fazer os 2 primeiros quadrados para vocês entenderem bem, tá? Os demais aqui eu vou deixar em time-lapse para não ficar tão grande o vídeo, nem tão maçante. Vocês ficarem me vendo desenhar os 4 quadrados aqui, principalmente o sexto. O sexto é um pouquinho mais trabalhoso porque ele tem que ficar num preto total. Perfeito, preenchi aqui, tá bem clarinho, ainda mais para ajudar que tem essa sombra aqui maravilhosa, né?
Deixa eu descer um pouquinho para baixo. Ixi, Maria, ficou pior. Volta para cá. Tá bem clarinho, tá? Dá pra ver no vídeo. Esse aqui a gente vai fazer um pouquinho mais escuro e assim consecutivamente até chegar no último, que é o preto total, tá bom? Então, eu vou fazer um pouquinho mais escuro aqui. Só um pouquinho. Aqui eu já tô usando um pouquinho de força, mas é quase nada, tá, galera? Bem pouquinho mesmo, só pra... Se vocês tiverem um pouco de dificuldade nesse começo, não tem problema. Não tem problema, é normal. Vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem esses exercícios aqui também, para ter noção uma noção melhor antes de fazer a esfera, né? Perfeito. Tá vendo que tá um pouquinho mais escuro? Agora eu vou deixar em time-lapse porque eu vou fazer os demais, certo? Pessoal, eu dei uma parada aqui para explicar uma coisinha para vocês. Conforme vocês estiverem desenhando, vai se formando uma ponta, vai ficando mais pontudinho aqui, ó, tá vendo? O bacana é que quando vocês estiverem fazendo bem escuro assim, esse exercício, começa a girar, né? Vai rotacionando ali o seu lápis para que essa ponta entre em contato com a folha. Isso vai deixar bem mais escuro. Aí você não vai precisar fazer tanta força, né? Não vai precisar estar aplicando um pouco de força. Sim, tem que aplicar força nessa parte. Beleza, galera, é isso. A gente terminou aqui, né? Tudo certinho. Agora, pro degradê, a gente vai aplicar a mesma coisa, só que ao contrário. Como assim? A gente vai começar do mais escuro pro mais claro, ok? Do mais escuro pro mais claro, certo? Eu também vou começar a fazer aqui e logo já vou pôr em time-lapse também para não ficar muito maçante, tá? Porque basicamente é a mesma coisa, só que aqui a gente vai ter que escalar melhor entre as tonalidades, vai ficar uma coisa bonita e bacana, não ficar tipo tudo preto, aí tudo... Vocês entenderam o que eu quis dizer, certo? Então vamos lá. Ok, pausinha rápida aqui só para explicar uma coisa, rapidinho. Eu prefiro fazer assim, e eu faço assim porque para mim é mais fácil. Dá para fazer no olho, mas eu faço assim porque eu acho mais fácil. Eu vou marcar mais ou menos até onde eu quero que esse preto total chegue, tá? Então eu vou marcar mais ou menos aqui. Quero que ele venha até aqui. E daqui pra frente até aqui mais ou menos, tá, galera? Conforme eu for desenhando, conforme eu for preenchendo, eu vou decidindo. Eu quero que ele comece a ficar mais fraco, ok? Aqui ele já vai ter uma tonalidade mais fraquinha até chegar aqui no fraco total.
Beleza, galera? Finalizado o degradê. Esse aqui é um exercíciozinho simples, tá ok? Pra gente entender melhor como é o funcionamento, quais são os tons de cinza e preto total que a gente consegue estar aplicando com o lápis 6B, certo? E para vocês terem um entendimento melhor, para quando formos aplicar aqui, a noção de vocês ser bem diferente. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que aplicado a um objeto agora. Para um pouco, calma, eu sei. O vídeo já está muito longo, respira um pouquinho. Pessoal, eu vou estar fazendo esse vídeo em duas partes, certo? Porque ele já está muito grande. Se eu continuasse, ele ia ficar maior ainda, com uns 40 minutos aproximadamente aí. E para não ficar tão maçante, eu vou fazer ele em duas partes, ok? A segunda parte desse vídeo vai sair ainda hoje. Ele vai sair até as 18 horas de hoje, ok? E, pessoal, lembrando, e se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para me dar aquela força e me motivar a continuar trazendo mais e mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? No segundo vídeo, eu tenho um recadinho para estar dando para vocês, tá? Na segunda parte deste vídeo aqui. Lembrando, vai ser postada mais tarde, então não deixa de se inscrever e ativar o sininho para você não perder esse vídeo que está por vir e os demais que virão, certo? Obrigado pela sua inscrição, pessoal. Valeu e até a próxima.